Então a gente tem essa coisa do grande problema que às vezes as pessoas falam, que a Bíblia é um livro difícil de ler, a Bíblia é um livro difícil de interpretar, cada um tem uma opinião, um texto tem a igreja A que pensa de um jeito, a C de outro, a H de outro, como é que eu vou saber o que é, o que não é, como é que eu vou saber qual é a interpretação certa? Todas essas questões, elas acontecem por conta da cosmovisão que as pessoas possuem quando elas se aproximam da Bíblia, tá? Então, quando a gente está lendo o texto bíblico, na matéria de hermenêutica, principalmente, a gente trabalha isso mais a fundo. O que a gente tenta fazer? Então, você tem ali o texto bíblico. Você tem o contexto, que às vezes, no texto bíblico que você está lendo, ele vai estar no texto anterior ou no texto posterior ao texto que você está lendo. Então, o contexto, ele também pode ser bíblico, tá? Então, vamos colocar aqui bíblico. E aí você precisa só ler um pouco antes e um pouco depois daquela passagem que você está estudando. Às vezes você tem que ler uma informação bíblica em outro livro, para você então entender o que está escrito nesse livro aqui, porque esse livro está fazendo referência a um outro livro. Mas o contexto ele também pode ser extra-bíblico, como por exemplo, ele pode ser histórico. Então você está lendo o livro de Daniel, e o livro de Daniel fala assim, no ano tal do rei Nabucodonosor, no ano tal do rei Dario, no ano tal do rei tal, e ele vai citando o nome de alguns reis, que quando ele escreveu, todo mundo sabia quem era. Era como se eu falasse assim, nós estamos no primeiro ano do terceiro governo do presidente Lula. Então eu não preciso explicar para vocês quem é o Lula, todo mundo sabe quem é o Lula. Mas daqui a 2000 anos, se alguém pegar isso que eu escrevi hoje e ler, ele não sabe quem é o Lula. Então, para ele entender o contexto do que eu vou falar aqui dentro, ele vai precisar estudar a história do Brasil do século XXI, para ele poder se inteirar. Então, parte do que a gente está lendo na Bíblia, ele tem o contexto desse texto na história. Então, por isso que a gente estuda história da igreja, história do Antigo Testamento, história dos judeus, né? E quanto mais você aprofundar na história dos povos em torno dos judeus, você vai ter um pouco mais de conhecimento. Às vezes o contexto ele é cultural. Então você vai ver, por exemplo, Paulo lá escrevendo sobre as mulheres de Corinto usar véu. Então não tem nenhuma parte na Bíblia que fala sobre mulher usar véu. Não tem nenhuma passagem que Deus mandou fazer isso antes. Não tem nenhuma passagem que explica por que isso deveria acontecer. Então eu preciso olhar a cultura do povo para quem Paulo está escrevendo. Aí, se eu entender a cultura do povo, o que o povo estava vivenciando, pensando e não sei o quê, agora o contexto cultural me explica, traz luz para o texto que eu estou lendo ou que eu estou interpretando. Tá? Às vezes, o contexto é geográfico. Então você precisa entender, por exemplo, quando a gente fala sobre Armagedon, a gente viu na aula de escatologia agora há pouco que Armagedon é o nome de um lugar, é tipo Vale dos Sinos, Vale do Paraíba, Floresta Amazônica, é tipo isso. Mas a gente vê que as pessoas usam a palavra Armagedon para significar fim do mundo, né? Tem um filme que chama Armagedon, que é um meteoro que vai cair na Terra. E as pessoas vão falando assim, vai acontecer o Armagedon. Não, o Armagedon ele não vai acontecer, porque o Armagedon não é um fato. O Armagedon é um lugar, né? A gente não pode falar assim, vai acontecer o Rio dos Sinos. Não, o Rio dos Sinos é um lugar. Pode acontecer algo no Rio dos Sinos, mas o Rio dos Sinos não acontece.
Então, para eu fazer a interpretação correta do que está escrito ali, às vezes eu preciso entender o contexto geográfico. Aí eu estudo geografia da época, do lugar, aí eu vou entender o que está falando. E além de tudo isso, nós também temos, o que a gente vai então focar mais nessa nossa matéria aqui, o contexto judaico. Por que é importante a gente entender o contexto judaico? Porque quase todos os escritores da Bíblia eram judeus. Então, como um judeu, ele tinha um jeito de pensar, um jeito de enxergar o mundo, um jeito de encarar as coisas, um jeito de reagir, um jeito de perceber os problemas. Boa noite. Um jeito de criar sua família, um jeito de olhar para o casamento, um jeito de olhar para a guerra, um jeito de olhar para a morte, um jeito de olhar para o espírito, um jeito... Eles tinham uma forma própria de enxergar essas coisas. E aí, quando a gente está lendo um texto que foi escrito por uma pessoa que pensava desse jeito aqui, eu também preciso entender o jeito que ele pensa. Porque o que é o grande problema? Qual que é a nossa cosmovisão hoje de mundo? Qual que é? Cultural. Quando a gente fala de qual povo influenciou a nossa maneira de pensar. Nós temos os gregos, que levaram aos latinos, que bifurcaram nos germânicos e nos norte-americanos. A cultura brasileira é uma junção disso aqui. Cultura paraguaia é uma junção disso aqui. A cultura senegalesa, né, Ibu, não sei se o Ibu está ao vivo hoje aqui, mas se estiver assistindo depois, você vai acrescentar a França aqui e você vai acrescentar, no lugar dos latinos, os povos formadores do povo senegalês. Não sei se o Wolof é um povo também, ou se é só o idioma, mas o povo que fala o Wolof seria o que você ia substituir aqui. Mas o grego você mantém. Tá? Então, cada povo que a gente tá, a Cíntia que está lá na Sérvia, né? Então, Cíntia, você substitui latinos aqui por eslavos. Tá? Então, você tem gregos, eslavos, germânicos e norte-americanos. Então, e talvez os russos influenciam, você acrescentaria os russos aqui por conta do seu contexto. A mesma coisa o Alexandre lá no Azerbaijão. Então você vai acrescentar aqui os povos que formam o Azerbaijão, que eu não sei quais são as tribos, berberes talvez, que formam o Azerbaijão. E aí você tem grego, o Azerbaijão, o germânico americano e o russo, que é extremamente influente aí na sua região. Então, o que a gente precisa entender é que a nossa cosmovisão, ela está completamente distante dessa cosmovisão aqui. Tanto no tempo, nós estamos falando de 3.500 a 1.900 anos atrás, dentro da nossa linha temporal, e nós estamos falando de uma cosmovisão que nós não fomos formados por ela, na base da nossa maneira de interpretar o mundo, da nossa essência. O que é o grande problema aí de novo? Por que tem tanta interpretação bíblica diferente, fora, estranha e não sei o quê? Porque a pessoa escuta uma palavra, uma expressão ou uma ideia a partir dessa visão. E aí, de repente, ele vai lá na Bíblia e ele vê essa mesma palavra escrito lá. Então, o que vai ser a tendência? A gente pegar o que eu penso sobre essa palavra e aplicar imediatamente na minha interpretação. E aí, o que eu vou produzir a partir disso aqui? Eu vou produzir uma teologia e aí eu posso acrescentar ocidental, uma teologia romana,
uma teologia reformada, que vai ter grande influência dos germânicos, uma teologia contemporânea, que vai ter uma grande influência dos norte-americanos, uma teologia latino-americana, que vai ter uma grande influência dessa parte da cosmovisão e uma reação ao norte-americano, que é o marxismo. Aí eu vou ter teologia da libertação, teologia da missão integral. Aí eu começo a ter um monte de teologias, um monte de formas diferentes de enxergar e interpretar o texto bíblico a partir do conjunto, desculpa, da cosmovisão que eu estou construindo para mim. Então, quando você estiver conversando com alguém, às vezes a pessoa chega e fala assim, não, eu estou lendo a Bíblia aqui e eu acho que a Bíblia significa isso aqui. E você vai, sei lá, às vezes você vai refutar a pessoa, você vai debater com ela um tema, você vai falar com ela, não é isso que significa, na verdade significa isso aqui. Antes de você entrar para a discussão com a pessoa, para poder falar com ela a respeito do significado, seria legal você tentar mapear da onde a pessoa está partindo, da onde ela vem com aquela ideia, para que então você converse com ela da onde ela está. Ao invés de ela ficar onde ela está e você ficar onde você está. Você vai lá onde a pessoa está, conversa com ela a partir dali e traz ela para aquilo que é o ideal. Eu preciso ler a Bíblia a partir de quem escreveu a Bíblia. Porque quem escreveu a Bíblia tinha um porquê de estar escrevendo a Bíblia. Quando a gente vê dentro da teologia, igual o Ed René falou numa pregação dele do ano passado, que nós precisamos atualizar a Bíblia, aí o pessoal fica assustado, mas não. É normal que uma pessoa que enxergue a Bíblia a partir de uma outra cosmovisão chegue à conclusão de que precisa mexer em algumas coisas que estão ali. Porque, de fato, ele tem razão, algumas coisas que estão ali foram escritas a partir de um contexto que não é o contexto brasileiro do século XXI. A questão é, nós temos autoridade para modificar a Bíblia ou nós temos que nos submeter ao jeito que a Bíblia foi escrita? Então, quando você adota a ideia de que nós temos que submeter, então é eu que tenho que me atualizar minha cosmovisão e me adequar ao que está escrito. Não sei. A Bíblia a partir dos romanos também. Luiz Micael está lá embaixo. Aí tem a questão da Igreja Católica, que fez toda a junção dos livros e disponibilizou aquilo, né? Passou por eles, né? Aí é aqui, que é a nossa maneira de pensar latina, maneira de pensar católica romana. Pois é, mas aí como é que a gente entende essa parte? Se a Bíblia foi disponibilizada a partir do catolicismo, que foi a primeira religião que existiu lá depois dos apóstolos, né? Aí a gente vai enxergar a partir deles ou a gente enxerga a partir de realmente... Como é que a gente vê? A Bíblia ela não foi disponibilizada pela Igreja Católica Apostólica Romana. A Bíblia, boa noite, ela foi escrita por judeus. Então, Mateus era judeu, Marcos era judeu, João era judeu, Paulo era judeu, Pedro era judeu, Tiago era judeu, Judas era judeu. E só Lucas não era judeu, mas escreveu influenciado por Paulo, que era judeu, né? Então, ela foi escrita por pessoas que pensavam assim. Ela foi organizada na virada ali do primeiro para o segundo século pelos discípulos dos apóstolos ou pelos discípulos dos apóstolos, que falaram, esses são os livros que a gente vai ler. Ah, não foram os católicos então que fizeram isso? Não, ainda não era Igreja Católica Apostólica Romana. Eles ainda eram os pais da igreja, que a gente chama, né? Eram discípulos dos apóstolos ou discípulos dos apóstolos. Então, eles organizaram isso ali. Eles já enxergavam o mundo a partir disso aqui, porque a maioria deles era grego, debaixo do domínio do Império Romano, mas ainda não existia uma igreja romana forte,
né? A igreja forte ficava em Jerusalém, Antioquia, depois Alexandria, Roma e depois vai ficar em Constantinopla, né? E aí, então, a Igreja Católica Romana, ela só segue, ela dá seguimento a isso. Esse livro aí é o livro que nós vamos adotar? É esse livro que nós vamos adotar. Mas a Igreja Romana não escreve nada na Bíblia. Nós não temos nenhuma letra na Bíblia escrita por um romano, ou por uma pessoa que tinha uma percepção romana de mundo. Nós temos quase toda ela escrita por judeus e um pedaço dela escrita por um grego, que era Lucas, que se submetia à visão judaica de Paulo. Então é assim que todos os livros eles vão ser compostos, vamos dizer assim. Sendo que os judeus já tinham definido o Antigo Testamento antes. Por que os reformados excluíram a interpretação judaica da Bíblia? Quando a gente tem a Reforma Protestante acontecendo, no ano 1517, os judeus eles ainda eram perseguidos, não só como povo, mas também a sua literatura, a sua forma de enxergar o mundo e etc. Então, o que os reformados fazem? Eles voltam na mente deles para o ponto aonde a Igreja Católica Romana tinha se desvirtuado, que na percepção da Igreja Reformada é posterior a Santo Agostinho. Então eles voltam para Agostinho. E Agostinho lia os filósofos gregos e constrói teologia a partir da filosofia grega. Então o que os reformados tentam fazer é trazer a igreja de volta para cá. Não para cá. Eliminar a influência latina que houve na interpretação e no desenvolvimento da teologia cristã. E aí, então, eles vêm para os gregos e desenvolvem a partir da percepção germânica de mundo que eles tinham. E vai construir a teologia reformada.